uma parte muito forte, porque eu vou relatar agora a visão do meu chamado, quando Deus me chamou por profeta. Sim. Amém? Eu estava em São Paulo nessa questão orando, e nesse dia eu orei mais ou menos até as 4 da manhã. E quando foi até as 4 da manhã me deu muito sono. E quando eu fui deitar para dormir, eu vi uma mão me tocar. Na verdade, como uma mão branca assim, bater em mim, e eu me vi de pé do lado do meu corpo. Eu tive várias experiências assim. Só que quando veio, aquele negócio me arrebatou e eu fui para cima de uma montanha muito bonita. Não era naquela dimensão. E quando eu vi, eu olhei para o céu. O céu tava lindo. Sabe quando você coloca uma luneta que vê as estrelas próximas, as galáxias, né? Tava assim, coisa mais linda. E eu conseguia ver aquilo. E eu tava em cima daquela montanha. E no final daquela montanha tinha muros de pedra, como se fosse de arrimo. De pedra. Nessa altura aqui. Lá no final. Quando eu olhei para o céu, eu vi as estrelas. Começaram a se mexer naquela visão. Aquele arrebatamento. E elas formaram um nome. E o nome era assim, ó. Você só terá vitória com Deus. Que na verdade, o fundo do meu canal de YouTube é justamente a visão que Deus me deu. Eu botei as estrelas e você só terá vitória com Deus. E aquilo piscava assim pra mim, ó. Você só terá vitória. E eu fiquei vislumbrado com aquela visão. Eu digo, meu Deus, que coisa linda. Quando eu abaixei meu olho, eu vi a minha esposa, que na época namorava, já estava grávida. E a minha mãe com um olhar de triste, olhando pra mim como se estivesse pedindo ajuda. E eu não entendia. Cheguei até elas, abracei elas naquela montanha e era mais ou menos assim. Era uma montanha, eu estava em cima dela, havia um vale no meio e havia outra montanha do outro lado, na mesma altura, de frente, a quilômetros de distância, mas dava pra ver, tranquilo. Tudo seco, tudo morto. Nisso, eu vi uma cadeia no meio do vale. Como era essa cadeia? Não sei se vocês sabem, uma caixa d'água de bairro. Tem 4 pilares assim e um quadrado grande em cima de concreto. Parecia com isso. Só que não tinha escada para subir, não tinha porta para sair nem para entrar. Só havia uma grade, como uma cadeia, era uma prisão igual penitenciária. Porém, era uma muito grande a cadeia e muita gente dentro clamando, pedindo socorro assim, ó. Socorro, ajuda, ajuda. E aí a minha esposa olhava para mim na revelação, que na época ainda não era esposa, dizia assim, amor, é a nossa obrigação ajudar essas pessoas. Eu falei, minha obrigação? Minha obrigação não, eu nem quero e nem posso. Aí tudo bem, aí veio tudo aquilo de novo. Quando eu falava isso, eu via descer do céu 6 anjos, coisa mais linda do mundo, mas não tinha asa. Vestido de branco, olhei a fisionomia deles, desceu 6 anjos e subiu em cima da laje daquela prisão, que era uma prisão alta, eles subiram em cima da laje. Veio flutuando assim, ó. E eles começavam a falar entre eles, mas a boca não batia. E eu conseguia entender o que eles falavam pelo pensamento. Era como se eles estivessem falando comigo com a voz na minha cabeça. E eu dizia pra ela assim, você tá vendo os anjos tudinho? Ela dizia, não tô vendo não. Aí eles falavam assim, ó, apontavam pra mim, os 6 olhavam pra mim, um apontava, os 6 olhavam e dizia assim, ó, elas não podem nos ver, nós viemos pra você. E aquilo ali eu fiquei observando, aí eles disseram assim, ó, presta atenção. Desceram naquela laje, eles passaram como um fantasma, sem porta. Pegaram aquelas pessoas e começaram a levar pra cima e a libertar elas. Elas ficavam muito contentes, pulando de alegria. Quando eles acabaram de libertar todas, eles olharam pra mim e aquele que era o chefe deles assim, agora é com você. Aí minha esposa disse assim, amor, eles estão soltos? É nossa obrigação ajudar essas pessoas. Aí eu dizia mais uma vez, eu nem quero, nem posso e nem sei como. Quando eu falava isso, irmão Rafael, essa foi a visão mais forte que Deus já me deu na minha vida. Pela vida da minha filha. Desceu um ser do céu, de frente no outro monte. Era a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Não tinha formato de homem. Não parecia homem. Ele tinha um formato dessa forma assim, ó. E aquele ser desceu com uma força tão grande que dentro dele exalava poder, luz. Não tinha rosto, não tinha pé, não tinha mão. E aquele ser desceu. E quando ele desceu, ele tinha um núcleo no meio dele e raios.
Muitos raios. E quando ele falou comigo, a voz dele era igual muitas águas e trovões ao mesmo tempo. Sabe gráfico de computador, quando você botava aquelas músicas que ficava assim? Sei. Parecia aquilo dentro dele. Mas quando ele falava, aquilo se chocava como trovão e raio e fazia bum, e a voz dele saía no meio. Chocava, bum, ao mesmo tempo do som do trovão e dos raios saía águas. Não dá pra explicar. Meu Deus. E aquele ser desceu e não tocou em cima do monte. Ele ficou dessa altura aqui, ó. A ponta dele. Era como uma joia preciosa. Igual uma pedra, um diamante, mas mais bonito. Não dá pra explicar. Muita cor. E ali eu olhei aquilo, eu fiquei encantado. Eu falei pra minha esposa e pra minha mãe: vocês estão vendo isso? E elas: eu tô vendo. Aí ele dizia assim, ó, pega. Quando dizia pega, explodia um anel de poder dele, como esse anel de Saturno. Saía de luz, pum. Aonde passava o vale que estava morto, começava a criar árvore e grama a nascer do nada. Vida. E aquilo vinha como uma avalanche, uma erupção muito forte. E vinha até a direção do monte que eu estava, que estava no monte da frente. Quando aquilo vinha, a voz dizia como trovão em águas: pega. Eu pulava no muro de arrimo e tocava. Quando eu tocava, eu começava a flutuar e falar em língua, com muita força. Em língua desesperada, e minha esposa e minha mãe tentavam pegar. Aí ele começava um atrás do outro. Aí ele dizia: pega a cura, pega a libertação, pega a provisão financeira, pega o poder, pega a unção que eu estou te dando, pega, que ele falava, a provisão necessária. E ele mandava um atrás do outro. E aí elas queriam pegar, eu comecei a pular, pegar e tocar nelas. Elas se enchiam e ficavam cheias do Espírito Santo. Era tipo assim, a bênção delas estava dependendo de mim. E aí eu comecei, e daqui a pouco eu não aguentei. Eu disse assim: para que eu vou morrer. Eu não aguento mais isso. Para que eu vou morrer, para que eu vou morrer. E aquilo veio, e aquela mão veio, me bateu, e eu estava exatamente aonde eu tinha. E eu conto até hoje, durou aproximadamente 22 a 25 minutos a visão, porque eu deitei, eu olhei no celular, quando eu deitei era 4 horas da manhã. Eu acordei, se eu não me engano, era 4h22. É bastante tempo? Muito tempo. E parecia em segundos. Sim. E ali eu fiquei espantado, não entendi. Não entendi. Eu disse: meu Deus, o que é que aconteceu comigo? Fiquei muito espantado. E aí eu comecei a pedir: Senhor, me dá mais a minha libertação. Chegou o meu aniversário, faço aniversário dia 1 de dezembro. Comecei a orar, orei quase 24 horas, sem parar. Não quis falar com ninguém, me isolei no quarto, digo: eu quero. Deus me mostrou uma visão, tive outro arrebatamento, isso 2 meses depois. E Deus me mostrou um anjo muito grande, eu não conseguia ver o rosto dele. Ele pegava na minha mão e disse assim: eu vou te levar no hospital celestial, tu vai ser liberto. E comecei a entrar no hospital, cada sala tinha um nome: abuso, cura, enfermidade. Eu comecei a perguntar: o que é isso? Ele disse: é o hospital celestial. Aqui cada um tem uma especialidade. E no final havia uma luz muito forte de quem está ali. Ele disse: o mestre. E eu comecei a querer soltar a mão daquele anjo na visão. E ele disse: não faça isso. Eu disse: eu quero falar com Jesus. Ele disse: não chegou o teu tempo ainda. Fique aqui, deixe que eu vá por você. Eu disse: eu quero falar com ele. Ele disse: não vai, não vai. Eu insisti tanto que ele pegou minha mão, segurou e disse assim: ó, no tempo, você vai entender a visão do teu chamado. Ele falou o sonho que eu tive. E no tempo, a tua libertação completa virá. E ali eu acordei. Eu disse: meu Deus, eu passei o dia jejuando e orando, até Deus falar comigo. Deus